Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Crônicas 13:3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Amém? A arca da aliança tinha uma finalidade: a presença de Deus de forma permanente no meio do seu povo. Era um compromisso dele. Entretanto, o povo esqueceu-se disso. Aquilo que Israel desprezou foi agora transferido para a Igreja através do sacrifício de Jesus. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, deixando revelados segredos, para que o homem pudesse ir diretamente a Deus e participar dos seus mistérios. A arca não estaria mais na terra, mas na eternidade, porque era o governo de Deus sobre a Igreja. Quando o véu se rasgou, muitos não perceberam as 3 coisas fundamentais da revelação de Deus ao homem, que estavam ali à disposição. A arca revestida de ouro, representando a palavra de poder. O propiciatório, que é a figura de Jesus, que agora se fazia propício ao homem. A partir dali, o homem se chegaria a Deus através de Jesus. E os querubins que vigiavam este grande mistério, que é o ministério dos anjos. As asas dos querubins representavam a fé, a operação do Espírito Santo, assim como as tábuas da lei representavam o Pai e o propiciatório representava o Filho. A arca tinha 3 elementos importantes: o temor, o mistério e a glória. Quando Deus coloca a arca à disposição do povo, Ele estava colocando a Trindade presente no meio. Era tudo o que eles precisavam para viver na presença de Deus. Eram as vitórias, eram os objetivos alcançados, era o projeto completo. Porém, o tempo se incumbiu de tirar a vontade de Deus do coração do povo. Deus queria compromisso, mas o homem não queria comprometer-se com ele. O valor da arca, a sua ação e a sua eficácia estava dentro do projeto. Se o projeto não fosse atingido, Deus retiraria a sua mão. Em 1 Samuel 4, de 3 a 4, lemos que Israel estava perdendo a batalha contra os filisteus. Então, os anciãos mandaram vir a arca para o campo de batalha, para que assim ganhassem a batalha. Só que os guardiões da arca, Ofni e Finéias, estavam em pecado. Eles se contaminaram, não valorizaram a sua função, que era guardar e preservar a arca. Naquele dia, os filisteus derrotaram Israel e tomaram a arca. A arca era uma bênção, mas agora tornou-se uma maldição. A glória de Deus estava na arca, mas a falta de temor a Deus derrotou Israel. Continuando a ler, lá em 1 Samuel 14:18, vemos que Saul nunca se importou com a arca. Houve uma altura que ele mandou que a trouxessem, mas desistiu, porque novamente estava em guerra com os filisteus. E a arca acabou esquecida durante o governo de Saul. Com o reinado de Davi, vemos que houve muitas mudanças. Quando ele viu que a arca não podia ser tocada por homens, quando ele percebeu que a arca deveria estar no meio do povo e que ela era necessária para a vida deles, começou a tratar do assunto com temor. Davi consultava o Senhor sobre todas as coisas. Mandou então Davi que trouxessem a arca para a cidade. O povo se alegrou, mas não queriam abandonar os seus ídolos. A bênção de Deus é algo maravilhoso. Todo o mundo quer, mas ninguém quer que Deus fale, que se revele, porque o homem quer gerenciar a sua própria crença. Para alguns, Deus é figurativo. Jesus é um personagem histórico e a Bíblia é uma cultura. Procurando diferenças entre Israel do passado e certas práticas de alguns que se dizem cristãos, não encontramos nenhuma. O transporte da arca exigiu sacrifício, reverência, temor e obediência. Davi sofreu humilhações e acusações por causa da arca, mas ele amava o que a arca representava, a glória de Deus. Como queremos ser cristãos se a obra de Deus não estiver presente? Se Ele não se revelar, se a palavra não for revelada,
Se não cremos e aceitamos o sacrifício de Jesus, a Igreja passou por uma fase de transição. Ela está sob o domínio do Espírito Santo, que tenta mudar mentes que estão impregnadas com o passado, com a cultura religiosa, com a tradição e com os costumes. A palavra diz em Apocalipse 11:19: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca foi vista na eternidade. Um dia a veremos de perto, e ela estará para sempre no nosso meio. Amém? Fiquem todos com Deus, sejam todos abençoados, e até amanhã, se assim Deus nos permitir.